Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, da nosso tema de hoje, nosso estudo de hoje, né, que a gente estamos fazendo, né? Qual é o nosso tema de hoje, pessoal? Vamos ver aqui? Vamos ver o que é a libertação espiritual, né? Afinal, o que é ser uma pessoa verdadeiramente liberta, né, pessoal? Afinal, o que é ser uma pessoa liberta, né, pessoal? Então, precisamos saber disso, né? E a gente viu aí na primeira parte que a pessoa verdadeiramente se liberta é a gente transcender o ego, estar liberto do ego, das amarras, tanto emocionais, mentais e espirituais. Isso é ser verdadeiramente liberto. Porque não é aquela pessoa verdadeiramente liberta, não é liberto dos espíritos. Porque os espíritos vai continuar aí, na densidade dele, na dimensão dele. Quem é que fica na frequência dos espíritos? É você, quando baixa a frequência, faz aquelas práticas, aquelas coisas que aquele espírito morreram nessa densidade. Ele morreram cheio de vício. Então, se você, uma pessoa, um espírito de uma pessoa que morreu com vício de bebida, de sexo, de droga, de várias coisas, pessoal. Então, ele vai procurar essas coisas densas. Então, mas ele não tem um corpo. Ele não tem mais corpo, porque perdeu, morreu, né? É, houve a tirada dele aqui do corpo dele físico. Então, ele foi tirado, mas ele vai procurar essas coisas densas. Então, ele vai procurar uma pessoa que está no mesmo vício, na mesma densidade, para ele sugar a energia vital da pessoa. Entende, pessoal? É isso que esse espírito vai fazer. Então, o problema não é os espíritos. Ele morreu no problema dele, é dele. Mas o que? O problema dele, se a gente ficar na mesma frequência dele, o problema dele vai se tornar nosso também. Entende? Então, precisamos elevar nossa consciência, nossa frequência, para a gente não estar nessa frequência mais baixa, para esses espíritos não estar nos abusando, né? Atrapalhando a nossa jornada aqui, fazer com que aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, ele vai atrapalhar, fazer o propósito que foi determinado na nossa alma para a gente fazer aqui. Então, eles vão atrapalhar, porque ele quer que você fique na densidade que ele está, para ele ficar sugando a sua energia. É isso que eles querem. Então, a verdadeira libertação não é desses espíritos, né? Como muitas igrejas evangélicas, eu vi até também um espírita falando que a libertação é libertar desses espíritos, a pessoa, né? É isso a verdadeira libertação? Então, afinal, o que é ser uma pessoa verdadeiramente liberta? É você trabalhar, é um processo, trabalhar a sua libertação, tanto das amarras do ego, né? Que o ego se compõe pelo quê? Pelas coisas emocionais, mentais, você pensar, sentimento, e pelo sentimento que é o quê? Espirituais. Então, ela envolve todo esse nível desse processo. E é contínuo, pessoal. Você pode estar livre, estar em Cristo, né? Estar conectado com a espiritualidade, com o Cristo interior, mas você tem que continuar. Porque se você sai da frequência, você pode voltar à mesma coisa que era. Entende que a gente tem que permanecer frequentemente? Então, eu parei aonde? Eu parei aqui. Muitas pessoas buscam a liberdade. Então, mas ela está pensando que a liberdade daqui dessa realidade.
mas nem sempre sabe como alcançar essa liberdade. Como é que eu alcanço essa liberdade? Porque a pessoa pensa que liberdade é você ter dinheiro. Então ela fica presa às amarras aí ao dinheiro. Ela é escrava do dinheiro. Entende? Tem muita pessoa, eu quero ter dinheiro para eu ser livre, para fazer o que eu bem entender. Não, não é assim, pessoal. Entende? Essa não é a verdadeira liberdade. Aí ele fala, na verdade, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Por quê, pessoal? Porque é uma conexão que você vai ter com Cristo interior. Quando você tem essa conexão com Cristo interior, a espiritualidade, com esse Deus aí que está na sua... Você, a sua consciência, experimenta uma liberdade. Por mais que você esteja aqui em um sistema, né, que está fazendo todo mundo ficar preso, você vai se sentir livre. Você vai ter paz, harmonia, você vai ter uma vida plena. Por mais que você esteja aqui nessa encarnação. Mas isso é uma conexão que você tem que ter com o Cristo interior. Entende? Aí ele fala, ele nos liberta do pecado e de todas as coisas que nos impedem de viver plenamente. Então, ele vai libertar a gente do pecado que a gente vinha, né? Que começou em Adão, que era o quê? Desviou da vontade de Deus. Porque esse é o pecado, quando você está desviado de fazer o bem, as coisas que Deus quer que você faça, você está desviado de Deus. Agora eu pergunto, uma pessoa que está mesmo em um grupo religioso, mas ela está praticando coisas erradas aí, não está fazendo as obras boas, ela está desviada de Deus. Ah, não, mas eu fui batizado na igreja. Ah, não, eu tô todo domingo indo para a igreja. Não, não adianta. Você está indo todo domingo para a igreja. Você falou certo. Você não está liberto das amarras, tanto emocionais, mentais e espirituais. Essa é a verdadeira libertação. Você continua fazendo as coisas. Você ora lá com o pastor, oh, aleluia, ora e depois sai e está fazendo práticas erradas. Né? Aí vai ter espírito que vai lhe acompanhar, que não é o Espírito de Deus. Entende, pessoal? Então, tem muita gente aí, de muitos grupos religiosos, não só evangélicos, mas de muito católico, espírita, que mais? Qualquer um grupo aí, tá todo mundo assim, porque o ser humano que tem ali, ele tem que transcender o ego dele. Ele tem que entrar no processo, trabalhar a espiritualidade dele, porque ele vai trabalhar o lado emocional, mental e espiritual. Ele precisa trabalhar, porque o ser humano é esse conjunto aí. O ser humano é isso aí, meu amigo. Ele vai ter que trabalhar. É um processo. Não é chegou em torno de uma igreja, tomou um banho, levantou a mão, aceitou que você está liberto. Não é assim. Não acontece assim. Não é mágica. Entende? É o processo do trabalho das nossas energias. Entende? Do equilíbrio. Aí, o que é que ele fala mais? Reconhecer a necessidade da libertação é o primeiro passo para viver uma verdadeira viver uma vida verdadeira livre em Cristo. Então, primeiro passo é o quê? Reconhecer essa necessidade de libertação. Né? Você está se sentindo preso, não é perdoado, entende? Por que você está sentindo esse sentimento? A sua consciência. Porque você ainda não está no processo espiritual. Ele fala, muitas vezes nos encontramos presos ao pecado, feridas emocionais. Então, olha aí, olha a emoção, influências negativas. Então, olha aí a negatividade, pensamento negativo, até espírito também, que nos impede de experimentar a plenitude de vida que Deus deseja para nós. Que Deus deseja que a gente entre na vontade que Ele colocou na nossa alma. Essa é a vontade de Deus. Que você chegue a esse pleno conhecimento e faça isso
de boa vontade, com alegria. Por isso que diz lá, faça com alegria, parecendo que está fazendo para o Senhor. O apóstolo Paulo falou isso, né? Não com a cara fechada, parecendo que está sendo obrigado. Eu estou fazendo isso com medo de ir para o inferno. Não, você não tem que fazer nada com isso, você tem que fazer com alegria. Deus quer essa intimidade, esse coração com você. Para conhecer nossa libertação. É importante entender que esses fatores nos aprisionam, como pode começar a buscar a verdadeira liberdade. Então, essa é a verdadeira liberdade. Quando a gente não trabalhar o emocional, o mental, o espiritual, a gente vai estar preso. Tá preso ao nosso ego, às coisas. Vai para uma reunião, faz a oração, se sente bem. Vai para o centro espírita, toma um passe, aí sai dali, eu estou bem melhor, obrigado, irmão. Toma um passe, mas aí vai praticar coisa. Então, você não está liberto. Entende? Entende, pessoal? Onde a libertação espiritual é mais embaixo, aí ele fala, o pecado é o pecado da desobediência a Deus. Então, o pecado é o pecado da desobediência a Deus, que nos separa dele. Então, quando a gente está no ego, pessoal, a gente está separado de Deus. A gente está dormindo, a gente está separado de Deus. Quando a gente desperta, a gente vai entrar nesse processo de conexão com esse Deus. Entende? O pecado aqui da desobediência é o pecado de não fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pessoal? Não é fazer o bem, amar o próximo? Foi isso que Cristo não trouxe no mandamento? Entende? Trazendo as consequências negativas. Então, quando você fica nisso aí, vai trazer consequência negativa. Eu digo, não, eu não faço nenhum bem, não faço nenhum mal. Eu só vou ali, tomo uma cervejinha, tal, pego umas mulheres de boa, tal, eu faço isso. Entendeu? A pessoa dessa, será que está no ego ou não está, pessoal? E ela está pensando que não está fazendo mal nenhum. Quem disse? Você já sabe o que é que você vê? Deus colocou você numa canção para você fazer isso aqui, só isso? Você entende, pessoal? A gente tem que tomar essa consciência. Por isso que meu vídeo é para você tomar consciência. Aí ele fala, trazendo consequências negativas para a nossa vida espiritual e emocional. Então, vai trazer consequência. Você vai começar a sofrer ataque de espírito, né? Espiritual, emocionalmente você vai estar desequilibrado. E às vezes fisicamente, então, às vezes fisicamente vai aparecer uma doença, alguma coisa, um desequilíbrio, um distúrbio, né? Você então, aí quando afetar assim, aí a pessoa procura a pessoa. A pessoa só procura Deus, a conexão com Deus, quando está na bagaceira. É por isso que eu digo aqui, todo mundo só vem por despertar, pessoal, quando não tem mais chance mesmo, quando a coisa está inflamada, aí ela vem dar ouvido à espiritualidade. Mas, agora aí, quantos não estão de boa aí, com dinheiro, a saúde está beleza, aí tá, que nada, que negócio desse de espiritualidade, Samuel? Que nada, entende? Rejeita. O vídeo, não. Mas quando a situação aperta, né? A parada, os espíritos começam a tentar mais e a coisa passa para o físico, que ela não consegue nem mais ir passear, ir trabalhar, ir para a praia, e beber, né? Ela não consegue mais beber. Aí o quê? Ela vai procurar um grupo religioso, né? Para dar ali o primeiro passo dela espiritual. Entende? É assim que está acontecendo. Todo mundo é nesse processo aí mesmo. Aí ele fala, todos pecaram e precisa da graça e misericórdia de Deus para ser liberto da escravidão do pecado. Então, todos pecaram, ele está incluindo, por que todos pecaram? Porque desde Adão, como todo mundo nasce lá,
agora nasce com essa dívida, pessoal, espiritual de você se conectar com Deus. Por exemplo, se Adão não tivesse pecado, a descendência dele nasceria, como é que se diz? Não com essa dívida. A gente já nasceria livre, tranquilo, não tinha maldade aqui, não tinha nada. Mas agora a gente já nasce nessa dualidade de a gente buscar fazer o propósito que está na nossa alma. Mas quando a gente vem para aqui, que Deus nos manda, né? A nossa consciência para cá, a gente reencarna, a gente esquece isso. A gente esquece que a gente somos filhos de Deus, que temos que buscar conexão para sentir esse Deus, que a gente é filho de Deus. Aí muitas pessoas não se sentem filho de Deus. Por quê? Porque ela não está sentindo Deus, pessoal. Para você sentir filho de Deus, você precisa sentir que foi adotado. Entende? Então, quando você é adotado, você tem relacionamento com Deus, você se sente, eu sou filho de Deus. Mas por que você não consegue falar que é filho de Deus? Porque ainda não sente Deus, não tem relacionamento, não tem a conexão com a espiritualidade. É por isso que você não consegue. Então, as pessoas estão nessa dívida e precisam entrar nesse processo de libertação espiritual, de conexão com Deus, né? Aí ele fala lá, Romanos, ele aí dá um versículo, né? Que ele fala que todos pecaram, né? Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos, porque o apóstolo Paulo traz que todos pecaram, né? De acordo com lá o processo que Adão aconteceu. Aí ele fala aqui, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, porque você vai receber um salário. O salário lá que a gente recebeu foi que Adão pecou, então a gente recebeu essa morte, né? O pecado, a gente já quando nasce aqui nessa... Então, mas a gente precisa receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que está em Cristo, está nessa conexão com esse Cristo interior. Entende? Então, por isso que a gente tem que buscar essa conexão para fazer o quê? Para fazer conhecer quem é você verdadeiramente e depois conhecer qual é a sua missão aqui na Terra, né? E fazer essa vontade de Deus aqui. É isso que a gente precisa fazer. A gente já nasceu debaixo dessa situação, né? Não é você chegar e cruzar o braço, não vou fazer nada. Vou ficar aqui de boa, meu. Oxi. Entende, pessoal? Não pode, porque você está em dívida, pessoal. Você tem que fazer o bem. Se alguém não faz o bem, o que é que vai acontecer? Aí ele fala, feridas emocionais. A ferida emocional pode ser um resultado de experiência dolorosa. Trauma, rejeição, abuso ou perda. Essas feridas muitas vezes nos levam a desenvolver um mecanismo de defesa e padrões de comportamento negativo, como amargura, raiva, medo, ansiedade, autossabotagem, que mantém preso e nos impede de viver uma vida abundante que Deus deseja para nós. Ele fala, influências negativas, a influência pode vir desses relacionamentos tóxicos. Então, pessoal, feridas, a gente tem que cuidar disso aqui, ó, feridas emocionais e influências negativas, pessoal, né? Porque senão a gente não vai encontrar libertação nenhuma. E tem pessoas no grupo religioso que estão nisso aqui, ó. Trauma, rejeição, abuso, pessoas que sofreram, sabe, estão lá por causa disso. Porque quer sentir ali a presença de Deus, mas tem pessoas que estão lá, ainda não sentiram perdão, não tiveram a conexão, pessoal.
tanto os evangélicos como qualquer grupo aí. Eu conheço pessoas, e por isso que tem, né? Os psicólogos não vai abrir isso, né? Porque ele tem lá uma ética que não pode abrir coisas para as pessoas, né? O cliente dele que vai ali ser atendido. Mas eu tenho amigos psicólogos que vê que pessoas evangélicas vai com todos esses problemas lá, pessoal, para o psicólogo. Graças a Deus que eles foram para buscar o psicólogo, mas tem outros que nem vai para ser tratado das coisas emocionais, de coisas que aconteceram na vida. Se ele não cuidar isso, ele não vai ter conexão. Então, é por isso que eles foram procurar, porque não está conseguindo ter a conexão com Deus por causa das coisas que aconteceu. E precisa cuidar isso para você ter uma conexão com seu Deus interior. Porque senão não tem conexão. Você pode ficar lá, tomar um banho na religião, né? O pastor, você pode ficar, mas você não tem a conexão com o divino, com a divindade interior que você tem. O que é o importante, né? Aí ele fala influência negativa. A influência negativa pode vir de relacionamento tóxico, ambiente prejudicial, hábito destrutivo ou padrões de pensamento incorretos. Essa influência pode nos afastar de Deus. Aí, ó, não tem como, pessoal. E nos levar a tomar uma decisão adotada no comportamento que nos mantém preso em um ciclo destrutivo. Então, a pessoa fica tão acostumada, ela fica em um ciclo ali destrutivo. Aí ele fala, para reconhecer a necessidade da libertação, é crucial examinar a honestidade na nossa vida, identificar a área que estamos lutando contra com o pecado e feridas emocionais e influência negativa. Então, você tem que fazer essa análise. Mas para você fazer essa análise, você tem que estar desperto, pessoal. Porque uma pessoa que não acha que não está acontecendo nada, né? Até ser afetada o emocional dela, o físico, né? Enquanto isso não é afetado, a pessoa tá que nada, que negócio de espiritualidade, eu tô aqui de boa, ó, tomando aqui minha cervejinha, depois vou ali pegar umas mulheres, tô de boa, que nada. Enquanto ela tá assim, pessoal, ela não percebe, tá dormindo. Quando começa a afetar o emocional, o físico dela, as influências negativas, aí ela vai procurar. É assim, pessoal. Todo mundo é assim. Não tem para onde correr. Todo mundo faz isso. E aí o quê? Onde tem esses grupos religiosos que às vezes vai ensinar coisas erradas a ela, vai atrapalhar mais a vida e ela não consegue lidar. Por isso que ainda bem que tem alguns evangélicos que estão buscando psicólogo, terapeuta aí, né? Para eles cuidarem dessas feridas emocionais, dessa negatividade, né? Para ele ter uma melhora para a conexão da espiritualidade dele. Mesmo ele lá, o pastor ensinando errado, é bom que eles fizeram isso. Mas por que essas pessoas, mesmo no grupo religioso, estão? Porque não está trabalhando a espiritualidade. Pelo menos vai para um terapeuta, um psicólogo, que vai trabalhar a espiritualidade dele. Entende, pessoal? É isso. Aí, aí diz, a infinita palavra de cura e libertação em todos que tem um fim, o amor, a caridade são bem-vindas. Então, a frequência do amor, pessoal, vai curar essas coisas, essas bagaceiras, esses traumas. Então, vibrar no amor é importante, pessoal. Aí ele fala, para alcançar o objetivo de se libertar do sofrimento, é preciso enxergar a encarnação de uma maneira mais espiritual e menos material. Então, para você, como é que se diz, se libertar do sofrimento, você tem que ter uma visão mais espiritual do que material. Então, é o quê? É você se conectar com a sua alma. Se você fica no ego, você vai ter uma visão, um olhar mais material.
Nossa, pessoal, eu vejo isso no meio que dizendo que é espiritual, nas igrejas, com uma visão muito materialista. Como é que vai encontrar a libertação da consciência, pessoal? Porque a libertação espiritual é da nossa consciência. Como uma pessoa vai encontrar? Onde ela vai lá para o meio e está incentivando mais ela as coisas materiais. Por quê? O líder, as pessoas lá, estão no ego. Né? O ego deles estão falando mais alto. Não tem direção da espiritual. Aí ele fala, aqui nada temos e nada somos, apenas estamos por um breve período para passar pelas provações necessárias ao nosso avanço. Então, aqui nada temos. Então, tudo que você tem aí, as coisas que você... Nada é seu, pessoal. É tudo emprestado da espiritualidade para você viver esse momento de experiência aqui nessa realidade. Para que você faça o propósito que você veio fazer aqui. Mas só que você não está tentando, parece porque está dormindo. Precisa despertar, pessoal. Entender isso. Quando a pessoa que vai vendo que já está indo mais para lá do que para cá, né? Que ela está sentindo que a morte está chegando. Aí ela começa, ai meu Deus, ai, me ajude. Aí ela começa, né? Aquele sofrimento do desprender da matéria, né? Ela vai vendo que vai deixar muitas coisas para trás. Então, o orgulho dela, que ela disse que era dela, coisa. Então, ela vai vendo que vai ficando para trás. Né? Pessoas agora no hospital estão sentindo isso aí, pessoal. Pessoas agora no hospital estão sentindo isso, porque o espírito está se deslocando do corpo, então vai deixar a matéria e aí vai passar tudo aquilo na consciência. É por isso que quando a pessoa está morrendo, diz que passa um filme, né? Da vida dela. É isso que acontece. Só assim a pessoa ali ela vai querendo cair em si, mas já é o momento de desprender, né? Aí ele fala, isso extremamente é importante de se compreender, uma vez que muito das nossas dores e queixas se limita ao aspecto mais superficial da experiência. Então, todas as dores, as coisas aqui, são do ego, são da maneira superficial que a gente vive. Depois, as pessoas que experimentaram a EQM, elas perceberam isso. Ela viu quando ela teve a morte dela, o espírito dela saiu do corpo, ela disse, nossa, acabou tudo. Acabou meu sofrimento, eu estou aqui tranquilo. Eu fiquei lá tranquilo, eu não tive problema. Por quê? O problema todo estava no sentimento ali do ego, né, que estava afetando a nossa consciência. É por isso que a gente tem que trabalhar isso, para que essas energias não afetem a nossa consciência, enquanto a gente estiver aqui. Porque depois que liberar, você estiver bem, você sumiu tudo, não tem problema mais. Ainda mais quando ela for para uma dimensão mais acima, né? Ela esquece tudo. Agora, se ela fica numa região mais baixa, ela morre ali. Então, ela vai levar aquilo lá para um umbral, vai ficar lá se martirizando lá. Aí ele fala, a libertação gera diferentes sintomas no indivíduo. Então, a libertação vai gerar diversos sintomas no indivíduo. Esses sinais podem ser confusos no início, né? No início a pessoa não entende, né? Mas acontece para promover maior despertar e auxílio ao espírito a seguir no caminho da evolução. Aí ele fala, vamos conhecer 3 sensações ou sintomas comuns de libertação espiritual. Então, sensações comuns que acontecem com todos que estão nesse processo, experimentando essa libertação espiritual. Ele diz, qual é? Maior sensibilidade. Então, você fica com mais sensitivo, pessoal. Você tem mais sensibilidade, seu espírito percebe energia, tanto de pessoa como de espírito.
Então, você vai tendo mais sensibilidade. Aí ele fala sonho lúcido. Então, esses sonhos lúcidos são o quê? São a saída do corpo que você tem. Você vai ter isso. Entende? Então você está experimentando ali a libertação, a espiritualidade mostrando a você que existe outra realidade. Está mostrando para a sua consciência, né? Ou premonição. Então, tem pessoas que têm sonhos premonitórios, né? Até pensamento premonitório, algo vai acontecer. Por quê? Porque o espírito dela está numa frequência onde, numa dimensão onde já aconteceu aquilo. E ela percebe. Então, é um sinal de que você está no processo de libertação, pessoal. Quando estiver acontecendo isso, sua mediunidade está aflorada. Por isso que você tem sensibilidade. Entende? Aí ele fala: buscar um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e cultivar o hábito espiritual é saudável e são fundamentais para manter o aprofundamento a liberdade em Cristo. Então, quando a gente vai se aprofundando, a gente vai tendo mais liberdade, né? Aí ele fala: buscar o crescimento contínuo, a maturidade espiritual requer um compromisso constante. Então, é constante uma disposição para aprender e crescer em Cristo. Então, é constante, pessoal, não para. Ele fala: o cultivo, hábito espiritual saudável e buscar um relacionamento mais profundo com Deus, podemos manter, aprofundar a liberdade. Então, quanto mais a gente vai tendo mais liberdade. Que ele nos concede, que Deus, né? A espiritualidade nos consegue através de Cristo. Então, a gente só vai ter liberdade quando a gente vai nessa conexão se aprofundando, vai cultivando isso. Entende, pessoal? Não tem para onde correr. Aí ele fala: o termos espirituais ser liberto se refere a ser liberto do poder do pecado, da influência do inimigo. Enquanto ser livre em Cristo se refere a ter liberdade de seguir a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Então, ser livre, pessoal, você vai ser livre para seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. Você não vai ser livre para voltar a bagaceira, né, pessoal? Não pode, porque Cristo vai libertar a sua consciência para você ser livre. Você conseguiu, através dessas para fazer coisas boas. Não ficar mais preso às coisas do ego. Entende, pessoal? Aí, né? Ele fala o que mais aqui, pessoal? Ele fala viver de acordo com a sua vontade, né? Então ele fala: a liberdade em Cristo é uma liberdade que vem de dentro. Então, é uma conexão que você tem com Cristo interior, do nosso espírito, e nos permite viver plenamente como filho de Deus. Então, essa conexão com Cristo vai fazer com que a gente viva plenamente como filho de Deus. Enquanto a liberação é remoção de um fardo, de uma amarra que estava nos impedindo de viver plenamente. Então, qual eram as amarras? Eram tanto emocionais, mentais e espirituais, né? Que prendia a nossa consciência para que a gente não sentisse essa liberdade, essa paz, essa harmonia, para a gente estar livre fazendo. Quando você está assim, pessoal, sentindo essa plenitude, você faz as coisas espirituais, as coisas de Deus, com alegria, pessoal. Por isso, quem está fazendo com cara feia aí não está conectado com a espiritualidade. Porque ele tem que fazer com alegria, feliz, sentindo ali a presença que Deus está se agradando com ele. Entende? Vendo a operação da espiritualidade na sua vida, na vida das outras pessoas. Entende, pessoal? Isso que é a liberdade em Cristo, a liberdade de viver de dentro. Então, a liberdade que você sente no seu espírito
e nos permite viver plenamente como filho. É isso que é a verdadeira libertação espiritual, pessoal. É isso. A gente, quando se conecta a esse Cristo interior, a gente vai sentindo aquela paz, aquela plenitude. Você vai fazendo as coisas com mais alegria. Você vai tendo mais sensibilidade, sentindo as coisas, tendo experiências, sonho lúcido, saída do corpo. Você vai experimentando, fazendo o bem. Você tem prazer disso, né? Graças a Deus. Isso aconteceu comigo, né, pessoal? Graças a Deus. Aí, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa libertação espiritual? É claro que a Bíblia fala, pessoal. Né? Será que a Bíblia fala o que é ser uma pessoa verdadeiramente? É claro que a Bíblia fala, mas só que eles não entendem, porque está num sentido assim figurado, né? Eles não entendem, porque quem não tem um espírito, a espiritualidade dirigindo, ele não vai entender o que é a verdadeira libertação. É como os pastores estão ensinando errado aí. Eu estou vendo aí muitas lives, eu estou vendo falando de libertação, mas não entende o que é libertação espiritual, né, pessoal? Aí vamos ler aqui na Bíblia, né? O que é que a Bíblia fala sobre essa libertação espiritual? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. Já começou, né? E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, se você está conectado com esse Senhor que é Espírito, né? Você vai ter liberdade, você vai ter a verdadeira libertação. Você entende que a verdadeira libertação está na conexão com o Senhor, com o Espírito do Senhor? Se você não está com essa conexão da espiritualidade, pessoal, de verdade, trabalhando tudo, sentindo a paz, no equilíbrio, você não tem liberdade. Você está preso ao ego, está incomodando você. Tem muitas pessoas aqui no meu canal já sentiram isso, né? Aí ele fala, o que é que a Bíblia fala mais? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha o que Cristo fala. Se você conhecer a verdade vos libertará. Vos libertará. Então, quem é a verdade? Cristo. Mas aonde está Cristo? Que eu quero conhecer ele. É o Cristo interior. Entende? Se você entrar em conexão com esse Cristo, verdadeiramente você está liberto. Porque você está na conexão com esse Deus. Entende, pessoal? É isso que eles não entendem. É isso que eles não. Aí ele fala, João 8,36. Portanto, se o filho, né? Quem é o filho, pessoal? Alguém sabe quem é o filho de Deus? Os libertar, você de fato será livre. Então, se você entrar em conexão com esse filho libertar mesmo, verdade, você é livre. Você está livre. Entende? Para fazer a vontade de Deus, não fazer bagaceira. Então, essa conexão com Cristo interior, com o Filho de Deus, vai fazer com que a gente tenha a mesma imagem do Filho de Deus. Então, a gente entra nesse processo, pessoal. Entende? De libertação da nossa consciência. Então, ele veio libertar o quê? O que é que ele veio deixar a gente livre? A nossa consciência. Para decidir a gente fazer a vontade de Deus. Entende, pessoal? É isso que Cristo veio deixar a nossa consciência livre. Aí ele fala, ele me deu, Salmo 18, versículo 19. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Então, o salmista falou, Deus me livrou, me deu total libertação. Então, livrou a consciência dele.
porque ele me quer bem. Então, Deus quer sempre bem da gente. A espiritualidade quer sempre o bem da gente. Não é por mal. Aí ele fala, João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que cria nele. Então, Jesus disse aos judeus que cria nele, porque tinha outros judeus que não cria nele. O que é que ele falou para esse judeu que cria nele? Ele falou, se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando ele falou disso, ele estava falando, se conhecerei a verdade, ele estava falando para esses judeus que criam nele. Ele disse, olha, permaneça nas minhas palavras. Verdadeiramente, você é meu discípulo. E aí conhecerão a verdade, então você vai conhecer a verdade se permanecer na palavra de Cristo e a verdade vos libertará. Então, ela vai libertar você. A palavra de Cristo que é a essência de Deus, né? Aí o que é que ele fala mais? É Atos dos Apóstolos 13, 38, versículo 39. Vamos ler. Portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Então, mediante a Jesus é perdoado o perdão do pecado a vocês. Então, a pessoa só vai sentir esse perdão quando ela entra em conexão com Cristo, com o Cristo interior dela. Por meio dele, todo aquele que crê, então você tem que crer nessa conexão, é justificado de todas as coisas da qual não podia ser justificado pela lei de Moisés. Então, quando você entra nessa conexão, crendo na espiritualidade, você entra nessa conexão com esse Cristo interior, então você é justificado de todas as coisas que a lei de Moisés não ia justificar você. É o que os apóstolos falaram. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? É Romanos 3, 21, versículo 24. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus. Né? Quem é a justiça de Deus? É Cristo, né? Independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo o que crê. Então, por isso que esses que estão trabalhando contra a fé da pessoa, a crença da pessoa na conexão do Cristo interior dele, né? Porque essas pessoas estão pensando que o Jesus está nesses grupos religiosos, pessoal. E não é. Cada um tem uma centelha divina que é o Cristo interior que está dentro dele. Então, quando você fica trabalhando a fé, mexendo com a fé da pessoa, a conexão da pessoa, você está trabalhando contra, você está fazendo o trabalho do inimigo. Teve pessoas aí que estava ali, ele estava em igreja, aí aconteceu coisa lá, ele se magoou, aí está pensando, ele está atacando agora a fé das pessoas, porque aconteceu coisa lá no grupo religioso que ele estava, aí ele está atacando, está querendo tirar a fé das pessoas, ele está trabalhando contra, está sendo um ateu e está fazendo com que as pessoas não acreditem naquilo, não acreditem em Cristo, né? Porque você está pensando, não acredito, porque senão você vai para a igreja aí, essas igrejas, você está pensando que é Cristo está nessas igrejas, pessoal. Todas as pessoas têm um Cristo interior, tem um Deus que está na consciência dela, que ela precisa se conectar. E que conecta ela a Deus? É a fé em Cristo para todo aquele que nele crê. Então a crença vai fazer essa ligação da espiritualidade, pessoal. E você está trabalhando contra aí, tirando a crença da pessoa, pessoal. É trabalho do inimigo. Você entende agora? Não pode fazer isso.
Aí ele fala, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, é por meio dessa conexão que do Cristo Jesus interior que está em você, que você vai ter a redenção, né? Você vai ser justificado, né? Você vai entrar nesse processo de libertação espiritual e tem que continuar até o fim, pessoal, tá? Aí ele fala, Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertos, então, olha aí, ó, olha o que eu posso falar, mas agora que vocês foram do pecado, né, e se tornaram escravo de Deus, então servo de Deus, né, o fruto que colhe leva à santidade. Então, o fruto que você tem que dar agora é de santidade. E seu fim é a vida eterna. Então, você tem que dar um fruto agora, que é o fruto do Espírito Santo. Qual é lá o fruto do Espírito Santo? Tem lá em Gálatas, né? 5,19, né? Fruto lá do Espírito Santo, né? É o que lá? Amor, paz, alegria, mansidão. Você tem que dar esses frutos, que vai levar você para uma vida eterna, né? Aí ele fala, Romanos 8, versículo 1 até o 4. Vamos ler aqui, pessoal. Portanto, agora já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Então, não há condenação àquele que está na conexão com esse Cristo interior. Por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito, que é Cristo, né? Cristo é a lei do Espírito que dá vida. Então, a gente vai obedecer essa lei interna que dá vida, me libertou da lei do pecado da morte. Então, libertou você da lei do pecado da morte. Quando você entrou aqui, você já entrou nesse processo, né? Que Adão, né? Então, através de Cristo, da conexão com o Cristo interior, você vai ter uma lei do Espírito que vai dar vida a você. Você vai ter que seguir essa lei. Entende? Aí o que é que ele fala mais? É porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviou seu próprio filho, à semelhança de homem pecador, com oferta pelo pecado. Então, se ofereceu pelo pecado, assim condenou o pecado na carne, né, do ego, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que vivemos segundo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora a gente vai levar mais uma vida espiritual. Então, por isso que é uma vida espiritualista, uma vida espiritual, o qual a gente está desprendendo desse ego, que o ego, a carne, né, que afasta a gente de Deus. Então, foi por isso que Cristo veio libertar a gente desse ego, para fazer a gente a conexão com Deus. É simples, pessoal, mas as pessoas não entendem porque não andam na espiritualidade. Entende? Está totalmente fora. Aí, o que é que ele fala? Romanos 8, versículo 20 e 23. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não porque é a vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, porque a criação ficou sujeita à vaidade, pessoal. Então, ficaram presas no ego. Então, quando aconteceu lá que Adão pecou, ele perdeu essa ligação com Deus.
ele perdeu a divindade dele. Então, ele agora se tornou um ser humano não divino agora. Então, ele perdeu a divindade ali, a conexão com esse Deus. Foi por isso que quando Deus chegou lá para conversar com ele, ele sentiu medo. E o medo é coisa do ego. Aí dizia, por que você está com medo, Adão? Deus perguntando a ele. Ele disse, eu comi daquela fruta que a mulher que você me deu, ela me deu, eu comi. Entende? Ele sentiu medo, porque houve aquele afastamento de Deus. Entende? Então, é uma coisa interna, uma coisa espiritual. Entende, pessoal? As pessoas levam aquilo como uma coisa literal, pessoal. Uma coisa... Então, é a coisa espiritual, pessoal. Aconteceu ali. Então, ele perdeu essa conexão. O qual Cristo veio trazer essa conexão agora com a gente, com Deus. Entende? Por isso que a gente tá, quando a gente já entra em pecado. Por causa de Adão, porque é por causa do desligamento com esse Deus, com a espiritualidade. Então, a gente agora tem que se voltar para a espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que aconteceu e está acontecendo até hoje. E a gente precisa se voltar para a espiritualidade, essa conexão, a nossa consciência, né? Porque quem sofreu a situação foi o Adão espiritual ali, o afastamento do Adão espiritual de Deus. Entende? Então precisa haver essa reconexão de novo. Foi o que Cristo veio trazer. Por isso que está lá o religare. Aí o religare significa religião, né? Religião significa religar. É por isso que as pessoas pensam que Cristo veio trazer a religião. As pessoas pensam que religião não é igreja. Não. A palavra significa religare. Ele veio falar que Cristo veio religar essa nossa consciência, esse nosso eu verdadeiro, né? Para a gente se tornar filho de Deus de novo. Porque Adão perdeu ali de ser filho de Deus. Então, ele perdeu aquela. Então, por isso que quando ele teve o filho, ele não teve o filho agora segundo a semelhança de Deus. Segundo a semelhança de Adão. Está lá escrito. Entende, pessoal? Não teve mais, né? Aí ele fala, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, então, as pessoas que estão despertas, conectadas com Cristo, né? Que temos a primícia do Espírito, então, estamos conectadas com o Espírito, também gememos, então, também gememos, mesmo a gente está gemendo. Não é só toda a criação está gemendo. Em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a gente ser adotado, né? A saber, a redenção do nosso corpo. Então, vai ser aquele momento que o nosso corpo vai ser transformado, a gente vai ser semelhante a Cristo, né? Vai estar em toda a dimensão. Então, a gente não pode estar em toda a dimensão com esse corpo, pessoal. Né? Por isso que a gente vai precisar de um corpo glorificado, igual de Cristo, para a gente estar em todas as dimensões. Então, por isso que gememos ainda. Mesmo a gente conectado, não só ele fala que toda a criação geme, né? Então, toda a humanidade está gemendo, querendo essa conexão, querendo entrar nessa conexão. Mas mesmo você com o Espírito a conexão, você ainda está gemendo, porque ainda a obra não foi completa, né? De Deus. Vai haver a completude. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? Mas Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado o teu preceito. Então, pessoal, aquele que vai andar na verdadeira liberdade é que vai andar no preceito
vai buscar o preceito, vai buscar essa conexão com esse Deus. Senão você não vai andar na verdadeira liberdade. Você não está liberto espiritualmente. Se você não busca a conexão com Cristo, você não está. Ah, eu estou na igreja, eu fui batizado. Ah, você foi batizado. Mas vai ver a obra, vai ver o comportamento da pessoa. Entende? Isso de muitas religiões, pessoal. Mentindo. Nossa, pessoal, eu vi muitas coisas cabulosas, pessoal, em grupo religioso, quando eu estava... Isso magoou também um pouco a minha fé, sabe? Mas graças a Deus, a espiritualidade me fez entender isso, pessoal. Para eu voltar essa conexão. Senão estava perdida aí no mundo. Eu vi muitas coisas por causa dessas pessoas que estão lá, não estão conectados verdadeiramente com o Cristo interior dela, está fazendo coisa do ego lá nos grupos, ele está agindo com o ego dela, sabe? Está fazendo bagaceira nesses meios religiosos. E é por isso que às vezes acontece, alguns ficam revoltados, aí vira ateu, diz que não tem Deus coisa nenhuma, está trabalhando contra. Não pode trabalhar. Porque a verdadeira conexão é da consciência da pessoa com Deus interior. Cristo não está nesses grupos, porque ele diz que Deus não está feito por mão de homem, né? Nem templo feito por mão. Deus não está lá. Mas por que vocês vão? Porque vocês estão dormindo. Não tem conhecimento disso. Às vezes, quando vem o conhecimento, até já está tão atrelado aquilo ali que não quer deixar. Entende? Por mais que ela veja erro, por mais que ela veja maldade, elas continuam, está tão atrelada, porque ela acha que ela não consegue mais, não vai servir a Deus, né? Ela colocou na mente que servir a Deus é aquilo, é estar em um grupo. Eu sinto muito, né? Aí o que é que ela fala? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, foi para a liberdade. Libertou quem? A nossa consciência. Dessas coisas do ego aí, da matrix religiosa que está fazendo você ficar preso. Ele fala, portanto, permanecer firme e não deixe se submeter novamente ao jugo de escravidão. Então, quando você for liberto e você se mete a um jugo de escravidão, de novo, do seu ego, de coisa religiosa, de prática religiosa, de qualquer aí coisa, você vai ficar preso de novo. Você tem a lei da vida, a lei interna, que é Cristo. Você tem que seguir essa lei, não é lei de ninguém aí, não. Quando você está seguindo lei aí de alguma doutrina, de alguma coisa, você não está seguindo a lei interna. Porque você não está conectado. Você tem que seguir a lei interna. É por isso que eu não tenho aqui passado doutrina. O que eu tenho passado é a conexão e a despertar da consciência. Eu quero que você faça isso, porque daí em diante é você a conexão com o seu Cristo interior. Ele vai guiar você. Entende, pessoal? É isso. Nas igrejas não, mas você tem que seguir lá uma doutrina. Está preso à escravidão. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Gálatas 5, versículo 13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, à vontade do ego, né? Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Então, pessoal, a gente que está conectado, a gente foi chamado para a liberdade, né? Cristo nos chamou, despertou a nossa consciência, nos libertou, né? Mas a gente agora não pode ficar dando vazão às coisas do ego, pessoal. O que é que vai acontecer com a gente se a gente ficar fazendo isso? A gente tem que manter o equilíbrio. A gente tem que fazer as coisas aqui enquanto a gente está nessa realidade, mas com equilíbrio. Ainda mais coisas que vai denegrir a outra pessoa, fazer mal a outra pessoa. Não pode. Como é que você vai servir ao outro mediante o amor? Então, você tem que fazer isso com amor, com a prática. Então,
enquanto a gente estiver aqui, é isso que a gente tem que fazer. Seguir nessa liberdade, né? Nessa libertação espiritual, mas para servir o outro em amor. Aí o que é que ele fala mais? Efésios 3, versículo 12. Por intermédio de que temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Então, é pela fé em Cristo, essa conexão, que a gente tem livre acesso a Deus. É aonde a gente se conecta com Deus. Então, pessoal, a gente não pode deixar de ter essa conexão com esse Deus. Entende? Aí ele fala, Colossenses 1, 21. Antes que você estava separado de Deus e na mente de vocês. Então, é aonde que a gente estava separado de Deus? Na nossa mente. Então, a nossa mente não estava voltada para Deus, mas Deus estava na nossa consciência. Deus está, mas a nossa mente estava separada. É a nossa mente, então. Por isso que é um trabalho do despertar consciencial da sua mente. A gente estava separado pela mente. Então ele diz, antes vocês estavam separados de Deus, é na mente de vocês. Então, a mente de vocês estava separada de Deus. Era inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Então, você era inimigo de Deus porque a sua mente está levando você a fazer coisas que Deus não colocou na sua alma. Entende? Era coisa do seu ego. É o que está acontecendo com as pessoas. Aí o que é que ele fala mais? 1 Pedro 2, versículo 16. Viva como pessoas livres. O Pedro está falando, viva como pessoas livres, né? Tem uma consciência livre. Mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servo de Deus. Então, não use a sua liberdade para fazer o mal, pessoal. Você que teve a consciência expandida, não use para fazer o mal. Aí, o que é que ele fala mais aqui? João 15, versículo 1 até o 8. Vamos ler aqui. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, né, Deus. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Você já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Então, pessoal, pela palavra que Cristo vai falando, né? A essência da palavra que vai nos limpando e vai trazendo a conexão com esse Deus. Aí ele fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, a gente é o ramo, né? E Cristo é a videira. Se a gente não está em Cristo, nesse Cristo interior, a gente não vai dar fruto. Qual o fruto? O fruto do Espírito, né? A gente não vai conseguir. Por isso que ele vai falar aqui, ó. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Ele não dá fruto de si, se não permanecer na videira. Então, ele tem que estar enxertado a conexão com a videira. Entende? Olha o que Cristo está falando para os discípulos. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, se você não permanece a conexão com Cristo interior, você não vai dar o fruto do Espírito Santo. Aí ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então, Cristo falou, eu sou a videira, você tem que estar em mim. Aí, vós são o ramo. Então, quem é o ramo? É o discípulo, né? Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, você não pode fazer coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, pessoal, se você não está em Cristo, você não vai conseguir dar o fruto do Espírito Santo. E aí, o que é que vai fazer? Você não está conectado com Cristo nem com Deus. Entende, pessoal? Você não está conectado com Cristo, com Deus. Eu vou falar aqui de novo, antes de eu terminar aqui, porque já estamos acabando. Porque estão fazendo zoada aqui, né? A criança aqui chorando, negócio aí. Então, eu vou repetir de novo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados e lançados no fogo queimado. Se você permanece em mim, as minhas palavras permanecem em você, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos. Então, o fruto do Espírito Santo, né? Assim será os meus discípulos. Então, não conseguimos dar o fruto disso se não tiver conexão com essa videira que é Cristo, e a gente não vai estar conectado com o Pai também, com Deus. Entende? Precisamos dessa conexão. Aí ele fala, Tiago 1:25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo. Então, pessoal, o homem que observa atentamente a lei perfeita, então, qual é a lei perfeita? É a lei de Cristo, desse Cristo interior, que traz a liberdade. Então, quem é que veio trazer a liberdade para a gente? Não foi Cristo? Então, lá existe a lei interior do nosso coração, que Cristo está lá, vai mostrar para a gente. Então, se um homem observa essa lei e persevera e pratica, persevera na prática dessa lei interior, não é lei aí de grupo religioso, é lei interior. Então, não esquecendo de que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, ele vai ser feliz. Entende agora? Entende agora que não é essas leis aí que estão inventando aí grupo religioso? Entende? É a lei perfeita, a lei interna, que é Cristo lá, que está no coração. Porque Cristo é o fim da lei. Você não viu lá em Romanos, o apóstolo Paulo falar lá em Romanos? Aquelas coisas que a lei de Moisés não podia fazer. Então, essa lei que é Cristo, que está dentro da gente, a gente está nessa conexão, nessa lei, a gente vai andar bem, pessoal. Vai ser feliz. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, com zoada, com tudo, criança chorando. Meu Deus, que perturbação. Que perturbação aqui, né, pessoal? Mas conseguimos aqui finalizar esse estudo, pessoal, né, sobre o que é a libertação espiritual. E falar o que é, afinal, o que é ser uma pessoa verdadeiramente liberta. Então, a liberdade acontece na nossa consciência. Quando há mudança de consciência, há mudança do comportamento dela. Tá certo? Essa história aí de que vai ser liberto na igreja tal, tem que ser batizado para ser liberto, tem que acontecer isso. Isso é balela, pessoal. Essas pessoas não estão sabendo o que estão falando, tá? E tem muitas pessoas lá que fizeram o que eles fizeram, estão tudo lá ainda no ego, fazendo a bagaceira aí. E vocês percebem isso aí. Pessoas que é sincera estão, como é que se desperta, ela percebe essas pessoas estão praticando, não é coisa da verdadeira conexão com a espiritualidade. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um dia. Agradecer a vocês aí pela visualização.
por todas essas coisas. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!